de janeiro de 2023 e eu quero abençoar vocês aí todos, né? Sejam todos bem-vindos. O pastor está aqui em Curitiba, né? E você já viu que hoje a gente vai fazer com pouco recurso, né? Porque eu ainda estou aqui na mamãe, né? Na casa da minha mãe, hoje é dia 18. E a gente vai caminhar aí. Hoje vamos falar um pouquinho, vamos estudar um pouquinho. Estou vendo aqui um texto que a gente vai falar aqui em João, no capítulo de número 13. Quero pedir aí a vocês que estejam orando. Ontem houve uma chuva muito grande aqui no sul, principalmente em Guaratuba, né? Eu não estava lá, eu estava aqui já em Curitiba. Mas em Santa Catarina, né? Tem muitas vítimas, deslizamentos. Choveu muito ontem, né? Deu uma chuva muito forte. E a coisa tá ficando complicada aí, né? Eu tava lembrando hoje de manhã, quando eu acordei, tava recebendo aí as mensagens do nosso povo que mora em Santa Catarina a respeito dos deslizamentos e as enchentes, né? Que são bem graves, né? São bem graves, que aconteceram aí, são bem graves. E eu tava me lembrando de algum tempo atrás, um ano eu acho atrás, quando o Senhor falou para mim que quando nós estivéssemos para ver as coisas acontecer, né? A gente ia começar a ter muitas tragédias através da natureza, né? Que ia ter problema aqui, ia ter problema lá, ia cair aqui, ia cair lá, né? Eu tava me lembrando hoje de manhã disso. E de fato, né? A coisa tá bem complicada aqui, né? De fato, tá bem complicado, né? As coisas não tão fáceis aí, né? E elas estão bem difíceis, né? Então a gente precisa interceder, a gente precisa estar orando pelo nosso povo aqui de Santa Catarina, né? Tivemos bastante, tá chovendo bastante também no Rio de Janeiro, São Paulo, em vários lugares aí, né? Tá chovendo bastante. E a gente precisa então estar orando aí pelo povo, né? Intercedendo pelo povo, orando, né? Porque a coisa não tá fácil aí em Santa Catarina, tá bem difícil, né? Então que você ajude, que você esteja orando aí pelo pessoal, né? Porque a coisa lá tá bem complicada, né? Bem complicado, né? Bem complicado. A chuva tá bem intensa e tá chovendo bastante, né? Infelizmente. Mas tá bom. Aldrin, não esquece de mandar para mim o postzinho com o endereço do culto de hoje. Eu quero avisar vocês hoje que a gente vai fazer culto em São José dos Pinhais hoje. Tá bom? Você que quer vir ao culto hoje, né? Você que quer participar do nosso culto hoje, o culto presencial. Tá, obrigado, Aldrin. Vou ver depois o nosso culto presencial. Ele vai ser em São José dos Pinhais hoje. A gente tá tendo que... Hoje é dia 18, gente. 23, tá? 18/1. Desculpe se eu pus errado, desculpa aí, né? Depois a Aldrin arruma aí, tá? Desculpa aí. Xanxerê, né? No oeste aí de Santa Catarina. Foi bem ruim, né? Aqui no Paraná também teve um tornado ontem, né? Na região de Guarapuava também foi bem ruim. Então eu queria avisar vocês aí. Eu tô transmitindo aqui pelo YouTube e pelo Twitter. Eu acredito que tá indo pelo Facebook também, mas eu não posso afirmar, mas eu acho que sim. O que mais que eu queria falar para vocês? Avenida Rui Barbosa, número 10.101, Santa Catarina, tá? Avenida Rui Barbosa, 10.101, em Santa Catarina, tá? Eu tô no YouTube aqui, a gente tem 7.000 pessoas já no YouTube aqui conversando comigo, tá? Então não esqueçam, eu vou mandar depois no WhatsApp da galera, eu tenho um grupo de transmissão, né, no WhatsApp aqui de Curitiba, vou mandar o endereço para vocês depois, tá? Beleza?
como a gente aumentou muito o número de pessoas no nosso culto, não cabem mais elas no hotel, né? Não cabe mais e a gente queria pegar um lugar maior lá no hotel, mas não teve jeito, então a gente teve que sair. Estamos correndo aí para arrumar um lugar maior, né? O hotel lá é para 200 pessoas, foram quase 300, né? Então não tem condição da gente ficar mais lá. Então a gente está mudando aí para um lugar maior, tá bom? É por isso que a gente está mudando, não teve como ficar lá. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, por favor, no Evangelho de João, se você puder fazer o favor. Evangelho de João, capítulo 13, o verso de número 21. Se você puder fazer o favor de abrir a tua Bíblia junto comigo, eu agradeço. Tá, vamos lá? Vamos lá? João, capítulo 13, verso de número 21. Por favor, abra a tua Bíblia junto comigo. A epígrafe do texto diz assim, ó: Jesus prediz que Judas o há de trair. Tá bom? Vamos lá? Ontem a live caiu porque acabou a energia elétrica na minha casa. Ela acabou 3 vezes. Aí eu falei para vocês, né, que tem um monte de cidade. Ontem eu descobri, conversando com os irmãos, que tem um monte de cidade aí em todo o Brasil onde está caindo a luz, a energia elétrica 2, 3, 4 vezes por dia, todo dia nesses últimos dias aí, principalmente no calor, quando o pessoal está com o ar-condicionado ligado e todo mundo está caindo energia, não está conseguindo se manter em vários lugares do Brasil, tá? Infelizmente parece que o nosso sistema está sobrecarregado mesmo, né? Em Cuiabá, né? Em vários lugares, né? Tá caindo uma fase. Piraquara também caiu, Guarapuava, vários lugares ontem tá caindo a luz, São Paulo, né? Interior de São Paulo tá caindo direto, Rio de Janeiro tá caindo direto. Ninguém tá falando nada, né? Entendeu? Ninguém tá falando nada, mas tem muita gente aí que tá sofrendo já com a energia. Então ontem caiu um pouco antes da gente começar, interior de São Paulo, né, Edgar, também. E olha aí os irmãos falando que em Cotia caiu 4 vezes a energia ontem, né? Entendeu? Então tá bem ruim, né? Tá bem ruim. E aí caiu de novo, era 15 para as 3, já caiu e não voltou mais, demorou muito, né? Sim, a gente sabe que a data tá errada, tá, gente? Não precisa vocês avisar, a gente já sabe. Foi o pastor que pôs errado aqui, mas de manhã cedo vocês já sabem, né? Que é um pouco difícil aí, acontece, tá? Então vocês já sabem aí, tá bom? Vocês já sabem o que está acontecendo aí, né? Então eu vou ler o texto, vocês já encontraram aí, todo mundo já encontrou. João, capítulo 13, verso de número 21. Vamos lá? Deixa eu ver aqui o comentário. Ah, tá. Vamos lá, gente. Diz assim o texto, ó. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se, ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E, após o bocado, entrou nele Satanás. Depois disse Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito:
compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era noite. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Inclina a sua cabeça que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a congregação, sobre a igreja. O Senhor possa enviar do céu uma legião de anjos de fogo, colocando eles ao nosso redor, para nos guardar, nos proteger em nome de Jesus. Eu te peço, papai, na autoridade e poder do teu nome, que o Senhor, papai, possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e o nosso entendimento para que a gente compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas hoje. Dá para nós, Senhor, o discernimento e entendimento da tua palavra de uma maneira simples, para que todos possamos compreendê-la e entendê-la, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero dizer para você que muitas vezes fico impressionado com a incapacidade das pessoas de entender o que está escrito na palavra de Deus. Nós, eu e você, precisamos prestar atenção nas coisas que a Bíblia diz e parar de prestar atenção nas coisas que as pessoas dizem que está escrito. Eu falo sempre e tenho encontrado muita dificuldade na minha vida toda ministerial em função da perseguição sempre de outras pessoas que dizem ser de Jesus, porque não aceitam as coisas que a Bíblia diz. Se você quer ir morar no céu, você precisa aprender o Evangelho, a palavra de Deus. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus limpa, a palavra de Deus sara. A palavra de Deus, ela traz fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você não vai receber fé na sua vida, não vai fazendo estudo. Você não vai receber fé na sua vida ouvindo cabala. Você não vai ouvir fé na tua vida ouvindo que o número 30 da Bíblia aparece 40 vezes. Isso não vai acontecer. A pregação do Evangelho, ela vai trazer para você e para mim a fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem apenas pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, nós entendemos e aprendemos com ela. Oi, Jaqueline, bom dia. Entendemos e aprendemos. Então, para um bom entendedor, um pingo é letra. E quando nós passamos a ser um bom entendedor, nós começamos a entender os pingos e vírgulas. Entendeu? Nós começamos a entender os pingos e as vírgulas dos textos. Então, você leu aqui um texto, e nesse texto que você leu, está escrito que quem traiu Jesus não foi o Judas. Você conseguiu ver isso? Eu pergunto para você. Quando você leu esse texto, você conseguiu de primeira compreender? Você conseguiu compreender nesse texto que não foi Judas que traiu Jesus? Eu só estou fazendo uma pergunta simples para você, porque eu quero que você preste atenção no que a Bíblia fala. Eu não quero aqui discorrer uma mensagem revelada sobre esse assunto, porque ele não tem necessidade disso acontecer. A Bíblia diz, meu querido irmão, que nós precisamos prestar a Deus um culto racional. O que é um culto racional, pastor? Onde você pensa. Por isso que Jesus deu um cérebro para você, grandão, que está dentro da tua cabeça, para fazer você pensar, arrazoar a respeito da palavra. Significa pensar, olhar, prestar atenção no que a Bíblia está falando, para você não sair por aí falando bobagem. Que bom, irmã Daniela, obrigado. Ok? Bom dia, Renato Martins. Então, quando a gente observa o texto e vê Jesus falando, veja, é tão simples esse texto.
É tão simples quando você lê com calma. A Bíblia diz que o evangelho deve ser semeado em paz. Então, quando você tem paz no teu coração, você está em paz. Quando você está acompanhado pelo Espírito Santo, né? Quando você está numa boa. Então você vai ler um texto, né? E você consegue entender o que esse texto está falando de uma maneira simples. Parece que abre-se uma porta que nunca se abriu, não é? Parece que você consegue enxergar uma coisa que você nunca enxergou. Sabe, eu estava conversando com o Tiago ontem, depois que acabou a live da manhã, do nosso estudo bíblico de ontem. Eu fui tomar café e o Tiago estava lá comigo. Então ele sentou à mesa e a gente ficou conversando. E eu estava falando para o Tiago sobre um coração puro. E ele falou para mim, puxa, pastor, eu não tinha pensado nisso. Eu disse para ele assim, o que acontece com a maioria dos crentes? Eles pensam assim, eles dizem, bom, já que Jesus perdoa todos os meus pecados, então eu vou pecar. Porque Jesus vai me perdoar. Entendeu? Eu vou pecar. Porque eu sei que Jesus perdoa todo mundo. Eu sei que se eu me arrepender, Jesus vai me perdoar. Então o que eu vou fazer? Eu vou me desviar da igreja. Vou sair fora. Vou fazer festa. Né? Vou tomar cachaça todo dia. Vou para Esbórnia. Né? Vou pegar todo mundo. Daí quando eu enjoar, quando eu cansar, eu volto. Eu peço perdão para Jesus, Jesus me perdoa e eu volto para a igreja. E vou dizer uma coisa para você, escute bem o que eu estou te falando. Muita gente vai para o inferno por causa disso. Sabe por quê, irmão? Porque se tem uma coisa que Deus não é otário. Muita gente não sabe disso. Quando Salomão escreve o livro, eu acho que é de Eclesiastes, eu não tenho bem certeza, no final do livro ele diz assim, ó, de tudo que eu aprendi debaixo do céu e em cima da terra, ou debaixo do sol em cima da terra, ele diz, a maior lição de sabedoria que eu aprendi é teme a Deus. Teme a Deus. E tem muita gente que não teme a Deus. Não teme, não tem temor. Então ele acha que Deus é otário. Por quê? Veja, a mesma situação pode ser diferente dependendo do que gerou ela. Entendeu? A mesma situação pode ser diferente. Quando você vai dar alguma coisa para alguém, certo? Tô aqui com a minha harpa, né? Essa harpa eu ganhei da minha mãe quando eu me converti. Tem mais de 30 anos, ó. Velha pra caramba. Minha harpa. Eu dou minha harpa para você. Ó, irmão, vou te dar essa harpa aqui. Porque você é um cara legal. Porque você é um bom dizimista da igreja. Então eu quero te dar um presente. Eu vou te dar um presente. Estou te abençoando. Beleza. Agora, se eu olho para você e vejo você uma necessidade no teu coração de ter uma harpa e você quer fazer para Jesus e eu falo, puxa, eu tenho minha harpa, mas eu gosto tanto, é a minha... Ah, Jesus, puxa, eu não vou achar outra para comprar, mas eu vou abençoar o irmão, porque eu sei que ele vai adorar a Deus e Deus vai ficar feliz. É diferente. A minha ação é diferente porque o meu pensamento é diferente. Então, uma coisa é eu ser traído. Eu ser traído, é hipotético aqui que eu estou falando, certo? Eu fui traído no meu casamento, eu fui traído na igreja, eu fui roubado, eu levei uma porrada muito grande da minha vida, a minha fé caiu, eu desviei, fui para o mundo, me perdi, não queria saber de Jesus, queria perder a vida, queria me matar, sair, minha vida virou um inferno, E daí eu caí na tentação, pequei, me prostituí, usei droga, cachaça, fui pro mundo, fiquei lá 15 anos, 20 anos, desesperado, num desespero de coração.
em função de algo que aconteceu na minha vida que me abalou. Escute isso, Deus está falando com você. Algo que me abalou profundamente, uma coisa terrível na minha vida. Mas um dia, num lapso de tempo, eu ouvi alguém falar de Jesus, aquela palavra entrou no meu coração, e eu chorei profundamente, amargamente arrependido. E aí, Jesus me alcançou pela sua maravilhosa graça, compaixão. E o Senhor então me resgatou, eu voltei para a igreja. Deus perdoou o meu pecado. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Eu encontrei uma pessoa uma vez. Deus falou comigo. Eu estava lendo a Bíblia. E eu encontrei na Bíblia o apóstolo Paulo falando que a Timóteo, e ele diz: Timóteo, eu te exorto que reavives em ti, escute isso, os melhores dons que eu te dei. A Bíblia diz isso. Por imposição da minha mão, profecia da minha boca. Eu li isso na Bíblia. Eu falei, Jesus, o apóstolo Paulo tinha o dom de passar dons, de dar dons. Tem outros textos que falam isso. Moisés, né, impondo suas mãos sobre a cabeça de Josué, ministrou ali o seu ministério. Um monte de passagem na Bíblia que fala sobre isso. Mas eu olhei ali e eu falei, uau, Jesus, eu quero esse dom. O dom de ministrar dons. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, você quer esse dom mesmo? Eu disse, quero, Jesus, eu quero. Ele disse, então você vai ter que pagar um preço. Eu falei, eu pago. A gente está em João 13, 21 para frente. Traição de Jesus. E o Senhor falou para mim, então, a partir de hoje você vai começar a jejuar 3 dias por semana, 24 horas. Você vai passar a ler a Bíblia, além de tudo que eu já lia todo dia, mais 1 hora por dia. E 1 hora de oração por dia só em favor desse dom que você quer. Até eu mandar separar. Eu falei, beleza. Então eu jejuava 3 dias por semana, 24 horas. Lia a Bíblia 1 hora por dia, num horário diferente do que eu lia todo dia. Continuei lendo da mesma maneira, passei ali 1 hora a mais. E 1 hora a mais de oração por dia. Esse era o voto que eu fiz com Deus, para Deus me dar o dom de passar dons. Né? E eu entrei nesse propósito. Vou te contar, é um testemunho extraordinário. Se prepare aí, porque ele vai abalar você. E eu fiquei nesse propósito 3 anos. Tem gente que não fica 3 dias, né? E quer ganhar dom, quer ser usado por Deus, quer ser vaso. Né? 3 anos para Deus me dar esse dom. 3 anos. E passados 3 anos, eu andando na rua um sábado à tarde, perto da minha casa, onde eu morava antigamente, em Curitiba. Eu cheguei em casa do culto, porque eu fazia culto sábado à tarde na minha igreja, na Assembleia de Deus, culto da terceira idade. Eu tinha criado esse ministério lá e fazia culto à tarde. Ele era das 2 às 3, coincidência, né? Das 2 às 3. E eram umas 4 horas mais ou menos. Chego em casa, o Espírito Santo falou para mim assim, põe uma bermuda, uma camiseta. Oi, Lu. Um boné. Eu não gosto de usar boné. Tenho, mas eu uso de vez em quando, mas eu não gosto. Um boné. Chinelo de dedo e vai na casa do irmão Walter. Eu falei, Jesus, ele falou, vai agora. Eu coloquei uma camisa com um surfista na frente, tinha uma camisa com negócio de surfista, assim. Uma bermuda, chinelo de dedo, e fui lá na casa do irmão Walter. Para chegar na casa do irmão Walter, eu precisava passar numa praça pública, onde o pessoal jogava futebol com uma cancha de areia bem grande, que tem até hoje no meu bairro, que ficava cheio no sábado à tarde. Antigamente eu jogava muita bola, fazia muito tempo que eu não jogava.
Quando eu era do mundo, meu apelido era Hightower. Lembra do filme da Loucademia de Polícia, que tinha um cara, um negão grandão, assim, que batia em todo mundo? Você lembra? Meu apelido era o nome daquele cara. E eu passando ali na beirada daquele lugar, tinha um menino que era homossexual, que eu evangelizava, e nós tínhamos um culto do lar na sexta-feira, na casa desse irmão Walter, e esse menino ia sempre lá sexta-feira. Mas ele tinha seios, ele tinha feito, né, cirurgia, tinha seios, usava batom e se prostituía. E a gente estava evangelizando ele. E quando eu passei pela praça, ele estava deitado na grama, muita gente, centenas de pessoas ali, o pessoal jogando bola, e tinha time de próximo, outro time de vôlei e tal, muita gente, bastante gente. E ele estava abraçado com um cara na grama, deitados ali, aos beijos, né? De tarde eu até passei, eu olhei, eu fiz assim, né? E fui pro outro lado da rua, quando eu vi a cena, né? Pro outro lado da rua, fiz de conta que não vi e fui passando. Quando eu fui passando, ele gritou de lá, assim, esse menininho, né? Ele disse: "A paz do Senhor, pastor Sandro." E eu parei. E falei: "A paz do Senhor, irmão, Deus te abençoe." E continuei descendo, era uma descida assim. Continuei descendo, a casa do irmão era embaixo. Esse cara que tava com ele, entendeu? Não, é boné, irmão, não é boina. Mas eu coleciono, tenho vários. E aí esse cara que tava com ele levantou, tava de camisa branca, bem justo, um cara forte, uns 40 anos mais ou menos, talvez um pouco mais. Todos com mancha de batom, assim, ó, daquele guri. Ele se levantou e gritou comigo de longe. Ele falou: "Ô! Ô!" E todo mundo que estava na praça viu, porque, né, viu aquilo ali, todo mundo me conhecia, né? Sabia quem eu era. Não era flor que se cheirasse, né? E aí ele gritou pra mim assim, aquele cara que tava com ele: "Você é crente?" Eu olhei pra ele e falei: "Mais ou menos." Mais ou menos. Daí ele falou assim: "Vem aqui que eu quero falar com você." Mas gritando, ao ponto dos vizinhos do outro lado da rua sair na porta e tal. Tipo, vai ter briga, né? Sabe? Vai ter briga. E então mas eu fui perto dele, né? E quando eu cheguei ali perto dele, ele falou pra mim assim: "Você tem certeza que você é crente?" Eu falei: "Não, eu sou mais ou menos assim, meio crente, mas eu sou mais ou menos." Ele falou assim: "Porque um crente não usa bermuda, crente não usa boné e crente não usa camisa de surfista desse jeito. Como é que você diz que é crente e anda envergonhando Jesus na rua? Pense no estado que ele estava." Aí ele batia no peito e falava assim: "Ó, eu já fui crente. Eu era presbítero da Assembleia de Deus. Mas eu achei que a doutrina estava ficando muito fraca, então eu saí e fui para Deus e amor." É um testemunho que eu estou te contando. E eu olhando para ele, né, e pensando: "Puta, Jesus, onde é que o senhor foi me colocar, né?" Eu pensando, né? E ele falando alto. Parou o jogo de futebol, parou, todo mundo veio na beirada da tela, porque todo mundo me conhecia, achou que eu ia bater nele, né? Eu tinha essa fama. E eu fiquei então olhando ele com atenção, ouvindo ele com atenção, e ele falando alto, ele estava bem alterado, ele tinha usado droga, né? Estava bem alterado. E ele disse assim: "Olha para mim aqui, tô cheio de demônios, me prostituí com esse homossexual a noite inteira, já devo estar até com AIDS e outras coisas falando." E começou a chorar. E começou a chorar. E ele disse: "E eu abandonei Jesus, o seu Jesus," ele disse, "porque Jesus levou meu pai. Só era eu e ele. E a gente, meu pai presbítero e eu também. E ele era tudo que eu tinha. E um dia o anjo veio e levou meu pai embora. E eu nunca mais fui para a igreja. Eu nunca mais orei.
E eu escutando aquilo, olhando nos olhos dele. E ele disse para mim assim: mas se você é um homem de Deus, ore por mim. E ele batia no peito mais forte assim: ore por mim. E Jesus vai, quem sabe Jesus faça alguma coisa na minha vida e me mate agora também, porque eu sou um desgraçado. E só falta mesmo Deus me matar, porque Ele me odeia. Todo mundo parado, olhando. Eu esperei fundo, bem fundo. Eu disse: irmão, vamos fazer o seguinte. Ele disse: o quê? Ele gritava. Eu falei: deixa eu orar por você. Eu falei: se eu não sou um homem de Deus, Jesus não está na minha vida porque eu uso bermuda, porque eu tô com uma camisa de surfista, porque eu tô de boné, e por causa disso Deus não é na minha vida, não vai fazer diferença nenhuma para você, porque você já está cheio de demônio, um demônio a mais, um demônio a menos, não vai fazer diferente, concorda comigo? Ele olhou e falou: é. Eu falei: então deixa eu pôr a mão na sua cabeça, eu vou orar por você agora, porque daí eu sou aquele tipo de pessoa, irmão, perdido por um, perdido por 10, já tava aquele troço mesmo. Eu falei: vai, seja que Deus quiser, eu vou expulsar esse demônio aqui, né? Tá me afrontando. Ele sentou no chão, ficou de joelho no chão, na minha frente, se ajoelhou, pôs a mão para baixo e fez assim, ó: põe a mão na minha cabeça, põe a mão na minha cabeça, eu quero ver se você é um homem de Deus. Você já foi desafiado, assim? Porque falar que é de Deus, todo mundo fala, né? Não é? Falar que é de Deus, todo mundo fala, irmão. Mas ter Jesus de verdade, essa é outra conversa, né? Eu pus a mão na cabeça dele, a minha mão, eu acho que a mão esquerda na cabeça dele, a mão direita eu levantei para o céu. E eu orei assim, ó. Eu lembro como se fosse hoje. Mas alto, irmão. Alto. Voz de trovoada. Voz de trovoada. Eu disse: Deus, eu tô aqui no teu nome. E se eu tô nesse lugar, foi porque o Senhor me trouxe aqui. Eu não conheço esse moço, mas o Senhor conhece. E se o Senhor é Deus da minha vida, escuta. Eu disse: envia o teu anjo aqui agora com poder para transformar a vida desse moço agora, e todos esses demônios que estão na vida dele venham cair por terra. Eu acho que se eu tivesse pego uma marreta de 10 quilos e dado na cabeça dele, o estrago teria sido menor do que aconteceu. Irmão, ele foi impactado, como se descesse uma coisa do céu, e desceu sobre a cabeça dele assim. Ele voou longe assim, ó, saiu rolando para lá, assim, caiu, desmaiado. Todo mundo na praça parado, olhando, todo mundo cheio de gente. Mas 100 pessoas ou mais, aquela rodona assim, ele caiu. Aí ele começou a se mexer assim, levantou, olhou para mim, ficou de pé e começou a chorar, 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 chorar. Levantou a mão para o céu, caiu de joelhos e veio andando de joelhos na minha direção e começou a beijar o meu pé e me pedir perdão. E ele disse: me perdoe, homem de Deus, você é um homem de Deus, me perdoe, porque eu blasfemei contra a tua vida, teu ministério, você é um homem de Deus. E beijava meu pé, abraçou os meus pés assim e ficava beijando o meu pé, me pedindo perdão. Ele disse: desceu um fogo na minha vida. Eu falei: irmão, fique de pé, pelo amor de Jesus, fique de pé. Ele levantou, daí ele me abraçou, ele não me largava, ele era um cara muito forte, eu não conseguia fazer ele me soltar. Ele me abraçou pelo meio assim, ele era mais baixo um pouco que eu. E ele começou a chorar, e ele chorava, irmão, de gritar. De gritar. Pedindo perdão a Deus. E eu peguei e falei: irmão, bati nele assim. Falei: me solta. Daí ele me soltou. Falei: você tá arrependido mesmo? Ele disse: eu tô arrependido. Falei: você quer se reconciliar com Jesus agora? Ele disse: quero. Ficou de joelho de volta. Falei: não, de pé. Eu não quero ser de joelho, eu quero de pé no meio daquela galera, aquele povo todo. Né? Tem centenas de testemunhas, isso que eu tô te contando aí.
Como eu te falo, os testemunhos que eu te conto aqui sempre tem CPF e RG. Várias testemunhas disso. Eu falei, dá a mão para mim. Ele deu a mão para mim. Eu falei, Senhor, envia do céu um poder agora, Senhor. Restaura a vida desse homem. Quando eu fui falando, ele começou a tremer, assim, a tremer, segurando a minha mão. E eu falei, usa a vida desse moço como o Senhor usa a minha vida. Derrama do teu espírito sobre a vida desse moço. Restaura o seu ministério. Ele deu um pulo assim, irmão. Parece que você já deve ter visto isso, né? Como se alguém levasse um choque tremendo assim. Caiu no chão rolando. Levantou falando em língua estranha, irmão. Renovado. Cheio de autoridade. Cheio de autoridade, irmão. Falando em língua estranha e marchava assim, ó, pau, 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 com a mão em rista, assim, falando em língua estranha. Foi andando no meio das pessoas na praça. Mas tinha muita gente chorando, muita gente. Porque o milagre foi muito grande. Muito grande. Todo mundo vendo. Pena que naquele tempo a gente não tinha celular, né? Pra filmar essas coisas. É uma pena. Ele voltou, apontou pra mim falando em língua estranha. E disse pra mim assim, escuta aí, você tá sentado? Tá sentado aí? Ele disse pra mim assim, ó, falando em língua estranha, parou de falar em língua estranha. E diz assim, tu crês, filho meu, que eu levanto o bêbado, o drogado e o caído. Arranco o pecado e faço superabundar a minha graça. Assim, com o dedo apontado na minha cara, falando alto. Ele disse assim, tô eu levantando hoje esse para te dar aquilo que tu tá esperando há 3 anos. É mole, irmão? Você que é mole. E disse para mim assim, ó, recebe. Quando ele fez assim, eu recebi como se fosse um coice. Eu não sei explicar para vocês, porque a coisa espiritual a gente não explica, ou você acredita ou você não acredita. E se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser, se não acredita, também é problema seu. Eu voei assim, uma cambalhota, caí no chão arrebatado. E foi uma glória. E depois daquele dia, o Senhor me deu o dom que eu busquei por 3 anos e ninguém sabia. Nunca eu abri a minha boca para falar. Porque o Senhor conversou comigo numa oração de madrugada, em espírito, aqui. Não, aqui. Foi aqui. E ninguém ouviu o meu propósito, ninguém sabia do meu propósito. Eu nunca contei para ninguém, porque eu sempre tive e tenho muitos segredos com Deus. E Deus usou aquele homem bêbado, drogado, prostituído, que foi levantado. Deus tirou ele da sarjeta. E porque eu fui obediente, fiz exatamente aquilo que Deus falou, Deus me deu aquele dom de transferência de dons e hoje ele flui na minha vida de uma maneira extraordinária. De uma maneira extraordinária. E quando eu faço uma transferência de dons, uma ministração de dons, de cura, por exemplo, e eu gosto muito de fazer isso porque eu fiz congresso muito tempo da minha vida, antes de eu ser pastor da Igreja do Porto de Cristo. E eu gostava de ir nas igrejas e chamar uma pessoa que tinha vontade de trabalhar para Jesus, mas não era batizada com o Espírito Santo, não tinha dom nenhum. Então eu chamava todos os doentes da igreja, colocava na frente, chamava aquela pessoa, colocava a mão, orava, Jesus batizava ela com o Espírito Santo, falava em língua estranha. Depois eu ministrava o dom da cura e aquela pessoa orava por todos e todos eram curados. Sempre, isso é uma coisa que impacta muito no meu ministério, é uma coisa muito comum no meu ministério. Não que o poder de Deus seja uma coisa comum, não me entenda mal, mas no meu ministério é. Entendeu? Então Deus, ele escolhe as pessoas para que as coisas aconteçam. Quando a Bíblia fala sobre os eleitos, ela está falando sobre isso. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E quando Deus chamou você para uma determinada ação no mundo, Ele vai te capacitar. Não é fazendo curso de profeta, curso disso, esse curso vagabundo que as pessoas fazem aí para tomar o dinheiro dos outros.
Cursos vagabundos, vende apostila, vende isso e não transforma, não muda. O poder de Deus transforma as pessoas, o poder de Deus muda as pessoas, o poder de Deus transforma o teu caráter, o poder de Deus te enche de autoridade, de poder, irmão. E o diabo não resiste. Não confunda um homem de Deus com um mentiroso. Não confunda. Um homem de Deus é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de poder. Onde ele está, os milagres acontecem, os sinais o seguem. A Bíblia diz isso no Evangelho de Marcos, eu acho 16, 21, se não falha a minha memória. Que o Senhor faria prodígios, sinais, maravilhas para confirmar o Evangelho que estava sendo pregado. Então, um ministério de Jesus é um ministério cheio de poder, é um ministério cheio de autoridade. Você tem que entender isso, que quem opera no ministério das pessoas é o Espírito Santo. E Deus traz uma mensagem para mim e para você hoje sobre a vida de Judas e sobre a ação de Satanás no corpo de Judas, o que Satanás é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Satanás, quando entra na vida de uma pessoa, faz ela trair Jesus, faz ela negar Jesus, faz ela trair você, faz ela trair o marido, faz ele trair a esposa, faz a pessoa matar, faz a pessoa roubar, faz a pessoa se matar muitas vezes. Mas quem está fazendo isso não é a pessoa, é o demônio que está dentro da vida dela. E você precisa aprender e entender isso. Aprenda e entenda que quando Jesus fala, o que fazes, faze-o depressa, ele está falando para o diabo, ele não está falando para o Judas. Porque quando Satanás toma o corpo de uma pessoa, quando Satanás toma a vida de uma pessoa, a pessoa não tem mais consciência, e você tem que aprender isso. A pessoa não tem mais consciência. Ela está tomada, ela está dominada. E eu não estou fazendo aqui uma relação com o Espírito Santo de Deus. Eu estou te ensinando que muitas vezes não é a pessoa, mas é quem está na pessoa. E você precisa entender e aprender isso. E quando aquele que está na pessoa é retirado, aquela pessoa volta. Porque aquele que o escravizava foi retirado. Mas para este demônio ser retirado da vida destas pessoas, você precisa ter poder de Deus, o dunamis. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, eu acho, capítulo 9 ou 11, eu não me lembro bem onde está escrito, onde Jesus envia os 70, ele ora, ministra sobre eles e diz: eis que vos dou poder e autoridade. Irmão, se você receber poder de Deus, não tem diabo que vá resistir. Se você receber poder de Deus, não tem enfermidade que vai resistir. Não tem casta de demônios que resistam ao poder de Deus. E se você tiver com a tua vida limpa, lavada, remida, santificada na presença de Cristo, e o Senhor te der o poder que há no céu, através da palavra de Deus, da imposição de mãos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e você venha receber essa ministração santa, irmão, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Você tem que entender isso. Quem pode dar poder para você é só Jesus. Mas você tem que buscar. Você tem que pagar o preço. Ah, pastor, mas já vem lá o Senhor de novo. Jesus já pagou o preço pela tua salvação. A salvação é de graça, é pela graça. Mas quando você fala de poder, de autoridade, Jesus diz: recomendo-vos que compreis de mim ouro refinado no céu. Você tem que buscar, irmão. Tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter santidade. E aí o diabo vai levantar esses endemoniados para ficar falando mal de você. Dizer que você é mentiroso, que você não é profeta, que você é blasfemo, que você é endemoniado. O diabo fala isso de você, mas ele é mentiroso desde o princípio. E você tem que entender isso. E as pessoas que se levantam para falar mal de você estão falando da parte de Satanás. Tem um monte de gente que fala mal de mim, que fala um monte de merda, vem no YouTube, faz vídeo e fala que eu sou mentiroso, e fala isso, e fala aquilo. Porque é o diabo usando a boca dessas pessoas. Fala mal de mim, fala mal de você, fala mal de quem faz a obra de Deus.
por causa do dinheiro, por causa da grana, por causa da fama, porque vai ganhar uns likes, porque vai ganhar seguidor no canal, porque vai ter uns imbecis que vão lá assistir eles, em vez de ficar orando, buscando a Cristo. E você tem que aprender isso. Você tem que aprender isso. A obediência é o princípio de toda a sabedoria. Quando você aprender a obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, entender que Deus observa o interior do seu coração, da sua alma, que Deus sabe a motivação do seu coração quando você faz as coisas. Entendeu? Deus sabe a motivação. Ele não olha a tua boca, o que você fala. Não. Deus olha a motivação. Por que você está fazendo aquilo? Por quê? Ontem, eu vou dar um testemunho rápido para você. Bem rapidinho. 4 pessoas ontem mandaram mensagem para mim, porque estavam numa situação muito difícil. Veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira, veio a quarta, precisando de um pouco de dinheiro. Eu não costumo dar dinheiro para ninguém, eu não faço isso. A não ser quando Deus fala para mim. Eu senti no coração de mandar, eu mandei para aquela pessoa um pequeno valor para comprar uma cesta básica. Pedi o Pix, mandei. Outra pessoa, passou um pouquinho, outra pessoa. Eu olhei, o Senhor falou, manda para ela, eu mandei. Veio a terceira, veio a quarta, só de manhã. Eu falei, pô, mas Jesus, aí tá bom. Eu não murmurei, eu não reclamei, eu obedeci. Tô falando de obediência. 4, só ontem de manhã. Irmão, não passou 20 minutos, uma pessoa mandou uma mensagem para mim e disse assim, pastor, por favor, manda para mim o número da tua conta no Banco do Brasil. Que Deus tocou meu coração, quero mandar uma oferta alçada para você, não é para a igreja, para você eu vou mandar na sua conta. E Deus me deu 5 vezes, 5 vezes, 5 vezes. As 4 ofertas que eu mandei de R$250 deu R$1.000. Eu recebi R$5.000 de oferta, de manhã. Estou te dando testemunho. Testemunho. E eu não dou dinheiro para qualquer um, porque tem muita gente que pede dinheiro para mim e acha que eu sou banco. Eu não dou dinheiro para ninguém. Já vou avisar você, nem adianta ficar pedindo. São pessoas da igreja que estão passando necessidade. Né? E eu não posso mandar dinheiro da igreja, não tem como eu tirar dinheiro da conta da igreja e mandar para as pessoas. Então eu mando da minha conta. Quando eu posso e quando eu sinto de Deus, eu faço isso. Então uma cesta básica, mais ou menos R$250, quando eu mando é o valor mais ou menos que eu mando. Para ajudar as pessoas. Fiz isso 4 vezes ontem. Eu falei, puxa, Jesus, hoje o Senhor falou, manda. Não discute, eu mandei. Eu obedeço. Obediência. Você é provado todo dia. Você é testado todo dia. Todo dia. E não é porque, o pastor dá. Não, não, não. Não é para todo mundo. Eu não dou. Não mando dinheiro para ninguém. Eu não faço isso. Não costumo fazer. Mas quando Deus fala para mim, eu leio a mensagem e Deus fala, manda para ela. Eu mando. Outra pessoa, Deus fala, manda. Eu não tenho pena. Eu vou dizer para você, quem tem pena é galinha, porque as pessoas passam aquilo, quem colhe o que você semeia. Você sabe disso muito bem. Você colhe o que você semeia. Você tem que entender isso. E tem muita gente que está passando necessidade porque semeou mal e está colhendo o que plantou. Ponto. Ponto. Não tô falando que é todo mundo. Acontece muito. E tem muita gente que dá golpe, manda mensagem pro pastor, tô com meus filhos passando fome, manda foto. E é mentira, porque Deus fala pra mim, é mentira. Entendeu? Então, não é pra todo mundo que eu dou. Eu não faço, não faço isso mesmo porque eu não tenho. Mas quando Deus fala comigo, eu falo, vai lá, ajuda aquela pessoa. Eu vou e faço. Entendeu? Vou e faço. Porque eu preciso fazer. Porque eu preciso obedecer a Deus. Então, quando a Bíblia diz que não há um homem bom só na terra, é verdade. Eu não faço porque eu sou bom, eu faço porque Deus mandou eu fazer. E você tem que aprender isso. Parar de ficar cantando vitória em cima de coisa que você não fez porque você quis, porque Deus conhece o meu coração.
E ele sabe que eu só fiz porque ele mandou. Fiz com carinho, mas fiz porque ele mandou. Se ele não mandasse, eu não fazia. Porque a regra é não. Eu estou te dando testemunho daquilo que eu estou te ensinando. Eu prego o que eu vivo. Então Deus, ele olha o meu coração e sabe que eu sou obediente. Quando ele fala, eu faço. Quando ele fala comigo, eu não sinto no meu coração. Ele fala para mim. Porque o meu coração é enganoso. E normalmente, quando eu sinto, eu me ferro. Às vezes até eu faço, falo, puta, eu vou levar ferro de novo. Mas eu faço. Então eu estou ensinando você que você pode ser dominado pelo diabo ou você pode ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. A opção é sua. A opção é sua. Aqui servo de quem você quer ser. Quem você quer seguir, irmão? Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Leia a Bíblia. Aprenda a Bíblia. Aprenda a conhecer a palavra de Deus. Quando você entrar por esse caminho, Deus vai te capacitar. Mas mais uma vez eu vou dizer para você, Deus não é mágico, não faz assim. Ah, vou fazer um cursinho ali com o cara e vou vir. Não, isso não existe isso na Bíblia. Já falei para você. Já te contei a história de como treinar o meu dragão. Já ensinei você. São dezenas de anos para você amadurecer. Né? Dezenas de anos. Não é rápido, não é fácil. É difícil. Lágrimas, choro, mico, angústia. Vai aparecer esses endemoniados aí falando mal de você. Acontece, irmão. Eu sempre falei isso. Uma vez eu profetizei um negócio, todo mundo desceu o pau, falou que eu era um mentiroso. Quando aconteceu, eu disse assim, eu queria pedir, por favor, para aquelas pessoas que falaram mal, dizendo que eu era profeta de Baal, que eles viessem pedir desculpa. Você acha que alguém apareceu? Eles fazem de conta que não falaram nada. E eles falam isso de todo mundo, achando que assim vão melhorar o seu ministério, falando mal dos outros. Contrariando uma palavra profética. Entendeu? Então, se você está afim de sair na chuva, não tenha medo de se molhar. Você quer ser homem de Deus, mulher de Deus, quer ser usado por Deus, então a primeira coisa que você tem que aprender. A primeira coisa que você tem que aprender. Não tenha medo dos endemoniados, não tenha medo de Satanás. Porque a maioria das pessoas que está aí fora serve ao diabo, serve ao dinheiro, a mamon. E a única intenção do coração deles é ganhar dinheiro, mesmo que para isso eles tenham que vilipendiar o ministério de alguém. Lembre-se, Deus observa o teu coração. Quando você faz, qual é o desejo do teu coração? Você é movido por que sentimento? Amém? Não esqueça que hoje nosso culto é em São José dos Pinhais. Valdir, põe o endereço aí que eu esqueci. Avenida... Esqueci agora o nome da avenida. Não tenho anotado aqui. Qual é a avenida, Aldrin? Posta aí. Coitada da Aldrin, só põe ela no rolo, né? Rui Barbosa. Olha aí, Avenida Rui Barbosa, 10.101. Tá? Fica ali no centro de São José dos Pinhais. Avenida Rui Barbosa, 10.101. Coloca aí no teu GPS, você vai achar facinho. Hoje, a partir das 19 horas, o pastor tá lá. Tá? Avenida Rui Barbosa, 10.101, ali no centro de São José dos Pinhais. Tem estacionamento gratuito, você pode ir, tá bem tranquilo. Tá bom? Esta semana será lá. Semana que vem vai ser em outro lugar. Tá? Esta semana será lá. A partir das 19 horas o pastor já está lá, vamos estar orando por todo mundo, vai ser uma benção, um lugar bem grande, tem espaço para todo mundo, pode vir sem medo que você vai caber,
tá? Fecha os olhos que eu vou orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que me deu hoje de pregar a tua palavra. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos em nome de Jesus Cristo e que a tua mão poderosa esteja sobre a vida deles, no poder e na autoridade do teu nome. Eu peço, Deus, que as pessoas tenham discernimento, o entendimento da tua palavra e que os teus dons venham se manifestar sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês e até as 2 horas a gente vai fazer desdobramento, tá? Até depois, tchau.